Esta não é apenas a história de um homem, é a história de uma dor que não foi escolhida, de uma fuga apressada, de uma queda que marcou para sempre e de uma graça inesperada, surpreendente, que chega quando tudo parece perdido. A história de alguém que perdeu tudo, mas encontrou um lugar onde ninguém o julgava pela aparência, onde ninguém o via como um fardo, onde ele foi tratado como filho. Seu nome era Mefibosete, mas a sua história começa muito antes da queda. Começa com um nome, com uma linhagem, com uma guerra invisível entre tronos, promessas e pactos de sangue. Era uma manhã comum no palácio de Gibeá. O sol entrava suave pelas janelas altas. O cheiro de especiarias dançava no ar. Guardas marchavam com precisão. Tudo parecia estável. Mas por trás das cortinas douradas, o trono de Saul já tremia, silenciosamente. Mensageiros vinham com relatos sombrios. Generais sussurravam estratégias, e no meio disso tudo corria um menino, Mefibosete, pequeno, inocente, brincando com pedaços de pano, imaginando espadas, reinos, vitórias. Ele não sabia, mas seu nome carregava o peso de uma dinastia. Era neto de Saul, filho de Jonatas, o guerreiro mais respeitado de Israel, o amigo mais leal de Davi. Jonatas, que ao invés de tomar o trono, fez algo impensável, abriu mão, por amor à verdade, por amor a Davi. Naquele mesmo dia, poucos quilômetros adiante, o campo de batalha se enchia de poeira e sangue. Saul enfrentava a sua última guerra. Jonatas, ao lado do pai, lutando com honra. Mas o fim já estava escrito, enquanto o caos reinava nos vales, no palácio. Mefibosete ria, sem saber que aquele seria o último dia em que ele correria. De repente, os portões se abriram com estrondo. Um homem coberto de poeira entrou cambaleando, sangue em sua túnica, olhos arregalados. Saul está morto. Jonatas também. O tempo parou. A babá ouviu. Seu pano caiu das mãos. Ela correu até o menino, mas não havia tempo para explicações, nem para despedidas. Só para fugir. Pegou Mefibosete nos braços. Correu pelos corredores, mas o medo pesava, o desespero o apertava. E então ela tropeçou. O menino caiu com força nas pedras frias do pátio. O grito cortou o ar. As pernas nunca mais se moveriam. Mefibosete tinha 5 anos, e naquele momento perdeu tudo. A queda não foi só física, foi a queda da identidade, da realeza, do futuro. E então, o silêncio foi levado para um lugar esquecido, Lodebar, sem pasto, sem palavra, sem esperança. Lá ele cresceu, escondido, esquecido, carregado, aleijado. Na casa de Maquir, o teto gotejava, o pão era duro, mas não era a pobreza que mais doía, era a lembrança. No fundo da alma, a pergunta ecoava: por que comigo? Por que essa dor que eu não causei? Às vezes, no riacho, olhava seu reflexo e perguntava: será que Deus ainda se lembra de mim? E a água não respondia. Mefibosete se tornou um homem com nome de príncipe
e alma de fugitivo, com história de realeza e vida de exílio. Mas o céu tinha escrito outro capítulo. Jerusalém agora era governada por Davi, o trono firme, a paz consolidada. Mas o coração do rei ainda lutava. Certa noite, Davi se lembrou de uma promessa, uma feita a Jonatas. Seja bondoso com minha descendência. Na manhã seguinte, Davi perguntou: existe ainda alguém da casa de Saul a quem eu possa mostrar bondade? Silêncio. Então um servo falou: ah, sim, um filho de Jonatas, aleijado dos pés, mora em Lodebar. Davi não hesitou, não quis saber se ele era forte, não perguntou se era útil, apenas disse: tragam-no à minha presença. Cavalos partiram rumo ao deserto, em direção ao esquecido. Em Lodebar, a poeira se levantava. A comitiva real havia chegado. Mefibosete sentiu o chão sumir dos pés. Vieram me matar, pensou, mas ao abrir a porta, ouviu: Mefibosete, filho de Jonatas, o rei Davi quer vê-lo. Ele não respondeu, apenas assentiu e partiu. Naquela viagem, não foi levado para o julgamento, mas para o reencontro com a graça. Davi o olhou e disse: não temas, porque certamente usarei contigo de bondade, por amor de teu pai, Jonatas. Restaurarei todas as terras de Saul, teu avô, e comerás pão sempre à minha mesa. Mefibosete caiu com o rosto em terra e respondeu: quem sou eu para que te importes com um cão morto como eu? Mas Davi não via um cão, não via um fardo, via um filho. Naquele dia, Mefibosete voltou à mesa, não por merecimento, mas por graça, e a história de um menino caído se tornou a história de um homem restaurado, porque mesmo os esquecidos são lembrados pelo rei. Mefibosete nos lembra que mesmo quando a vida nos fere, nos paralisa ou nos esconde em lugares de esquecimento, Deus não se esquece de suas promessas. Ele era aleijado, marcado pela queda, carregava o peso de um passado real e simbólico, como tantos de nós. Mas quando a graça do rei o alcança, ele não precisa mais mendigar dignidade. Ele recebe um lugar permanente à mesa como um filho. Essa história nos mostra que não importa onde estamos ou como estamos, ainda há um rei que chama pelo nosso nome. Um rei que nos convida, não por nossos méritos, mas por aliança, por amor, por graça. Talvez você se sinta em Lodebar hoje, quebrado, isolado, esquecido, mas há um lugar de honra te esperando. Levante-se, a mesa está posta, e o rei te chama.